Eu pensei que eu poderia ter tudo. Shot no seu sistema. Sabe, quando você tem, tipo, 17 anos, tá no terceiro ano do ensino médio e você tá com a sua cabeça cheia de séries como Gossip Girl, Sex and the City, Flash, Arqueiro Verde, todas aquelas séries da CW, e você pensa, o sucesso é desse jeito. Eu sei que em algum momento, quando eu tiver 18 anos, meus pais vão me dar um carro, eu vou descobrir algo incrível sobre mim mesmo, e eu vou entrar na faculdade e vai ser tudo perfeito. Só que não é assim. Eu, você, todo mundo sabe que não é assim. E chegar nos 30 anos é você perceber que, bom, tá tudo bem fracassar. It's my birthday, but no one cares because I'm not having a party, because I'm feeling sorry for myself. Sim, esse daqui é um daqueles videozinhos sem roteiro, então eu vou meio que começar de lugar nenhum e ir pra lugar nenhum. Porque, como vocês bem me conhecem, eu sou o Juno e a gente sempre tá rondando alguns temas muito pesados de uma forma muito leve. Então, vem comigo e vamos conversar. Assim, não é difícil pensar o porquê que eu tô fazendo esse vídeo. É claramente porque eu estou chegando nos meus 30 anos e pensando, que merda eu tô fazendo com a minha vida? Enquanto eu tô nesse mindset, como diriam os nossos queridos amigos publicitários, eu também tô pensando, cara, tá tudo bem que não tenha sido tudo como que a gente queria, porque é impossível se equiparar isso tudo. Todos esses cadernos cheios de sonhos, desenhos, rabiscos, ideias que eu fiz nesses 30 anos. Isso aqui é só uma fração, porque deve ter muito mais coisa espalhada por aí. Mas é tudo isso que eu devia me equiparar, não é? São todos esses sonhos, todas essas ideias, tudo que eu fui construindo ao longo da minha vida, enquanto eu assistia séries como Gossip Girl e pensava, é isso, um dia eu vou pra Nova York, eu vou estudar em Nova York, e aí eu vou conhecer o amor da minha vida e tudo vai ser perfeito. Tudo que eu coloquei nessas páginas, é impossível eu atingir isso. Ok, eu sou pobre, Darius. Ok? E as pessoas pobres não têm tempo para investimentos, porque as pessoas pobres estão muito ocupadas tentando não ser pobres. E a pior parte de pensar nesse tipo de coisa é que eu só fui entender que minha cabeça tava cheia de ideias que não eram necessariamente minhas quando eu tava lá com os meus 20 e poucos anos. Ou já 20 e muitos. Quando eu comecei a assistir séries como Insecure, Atlanta, Fleabag. E eu comecei a pensar, caraca, ser adulto é uma merda. Ser adulto não significa que a gente vai ficar fazendo o que quer, passar as noites em claro, assistindo o que você quer, ou só conversando com quem você quer e se apaixonando por tudo. Sei lá, só indo de uma festa pra outra festa, pra outra festa. Não, ser adulto é uma merda. A gente tem que pagar as contas, a gente tem que ficar falando semanalmente com um profissional para que a nossa cabeça não exploda. Temos 1 milhão de tarefas, 1 milhão de responsabilidades para conseguir dar conta, e tudo isso enquanto a própria sociedade nos questiona e pede para que a gente seja saudável mentalmente, fisicamente, para que a gente produza. E quando eu digo produzir, não é só produzir para um chefe, mas produzir para si mesmo. A gente precisa ter um crescimento profissional e pessoal constante, e a gente não pode parar, a gente não pode pensar, a gente só tem que continuar. Tá entendendo? Como que não dá pra eu... Não dá! É humanamente impossível eu conseguir seguir tudo que eu pensei, tudo que eu tava lá criando e construindo ao longo daquele tempo todo. Não dá, é impossível. E é por isso que eu adoro personagens fracassados. I just think I want someone to tell me how to live my life, Father, because so far I think I've been getting it wrong. Eu só fui perceber que as coisas não iam ser perfeitas quando, sei lá, a minha nota do Enem foi péssima. E eu fiquei chorando e pensando, caraca, eu nunca vou me formar. E se eu não me formar, minha vida vai ser uma merda. Porque é isso, né? Todas essas séries que eu falei antes, elas seguem um panorama bem específico. Você tá numa escola, você se forma, vai pra faculdade e depois você vai ter uma vida incrível no trabalho que você ama. Só que ninguém te avisa que mesmo se você passar na faculdade, você provavelmente não vai viver esse sonho. Não só isso, se você tentar viver esse sonho, você provavelmente vai se
exaurir mentalmente, fisicamente, porque ninguém te conta que o capitalismo tá aqui batendo a nossa porta diariamente pedindo produtividade. E entregar produtividade significa que você provavelmente vai ter um burnout nas costas. E aí depois você vai pensar, Putz, eu não devia ter feito isso. e aí depois sua vida nunca vai ser completamente igual, porque você sempre vai ter esse receio de que você tá indo um pouco longe demais e que talvez de novo você vai ter um burnout, ou que de novo você vai ter uma crise depressiva, ou que de novo você vai ter uma crise de ansiedade porque o seu chefe te mandou uma mensagem às 10 horas da noite. Isso não é saudável, isso não é legal, isso não é certo. Eu acho que a primeira vez que eu consegui entender isso, de que o capitalismo não devia estar nos sugando, que a gente não devia estar sobrevivendo e sim vivendo a nossa vida, foi quando eu assisti Insecure pela primeira vez, a série da Issa Rae. E isso foi em 2016, porque eu acompanhei basicamente o lançamento de todas as temporadas. Eu tava ali, acredito que no meio da faculdade, no meio do final, tentando encontrar estágios, tentando encontrar alguma coisa, porque a sensação era que eu só teria feito a faculdade e não conseguiria mais nada na minha vida, porque, gente, eu sou uma pessoa depressiva, né? Então tudo pra mim é um ponto final. Assisti Insecure e pensei, cara, realmente não vai ser como eu gostaria que fosse. E você aceitar essa verdade é um processo. Porque de uma forma ou de outra, séries como Sex and the City ou até mesmo Friends me prometeram um futuro bom. Me prometeram relacionamentos conturbados, mas maravilhosos e que eu iria querer que eles fossem conturbados. Eles me prometeram trabalhos incríveis em que eu me sentiria completamente satisfeito comigo mesmo. Mas não. O que eu tava encontrando era exatamente o que a Issa Rae tava me mostrando. Um futuro em que eu provavelmente estaria trabalhando com alguma coisa que eu não odiasse, mas que eu também não amasse, mas que provavelmente eu conseguiria pagar as contas, um relacionamento que não ia dar muito certo, uma relação com os pais que seria meio esquisita, uma relação com amigos que talvez eles fossem a minha âncora, mas não dá pra você depender de outra pessoa pra ser sua âncora. A série da Issa Rae literalmente chegou na minha cara que não ia ser perfeito. Que talvez fosse demorar pelo menos alguns 10 anos a mais pra eu conseguir chegar num ponto em que eu me sentisse satisfeito com o andar da carruagem. E isso não é muito diferente do que eu vi em Atlanta. Outra série que surgiu nessa mesma época, quase pra também desbalancear essa excelência negra, essa necessidade de que toda pessoa negra precisa ser perfeita e nunca pode fracassar. Então, Atlanta me ensinou de uma forma mais debochada. To buy. E talvez até com um tapa na cara maior de que era isso. De que eu me formaria e que nada seria como prometido. Que eu teria que trabalhar o dobro para conseguir o mínimo. E que enquanto algumas pessoas estivessem pensando em investimentos e no futuro, eu teria que estar pensando no amanhã. E aí tem outras séries como Fleabag, que literalmente me lembraram que a depressão não é uma coisa que simplesmente vai embora. É uma coisa que você lida a vida toda. E não vai ser comprando sapatos igual a Carrie de Sex and the City que as coisas vão passar. Você precisa processar. E processar leva tempo. E tempo, bom, o capitalismo não nos dá tempo pra isso. E essas 3 séries são apenas o topo do iceberg de uma lista gigantesca de produções que a gente teve nos últimos anos, nos últimos 10 anos pelo menos, que simplesmente jogaram todo esse American Way of Life e decidiram conversar com a gente a sério e dizer: cara, a vida talvez não dê certo agora, mas em algum momento, finalmente entenda pra onde você tá indo. Dentre outras que eu consigo lembrar, tem Rap Sheet, que também é da Issa Rae. E eu acho que a Issa Rae, ela entende muito bem a gente. Pessoas que estão aqui tentando compreender o que fazer com essa vida adulta. We living, boy, we living. Look, when you're a successful artist, you know that money coming right back. I make this back today. Que também vai falar sobre só pessoas pretas tentando viver. Inclusive, a protagonista, pelo menos uma das protagonistas, ela literalmente estava cometendo coisas não muito legais, se é que você me entende, pra conseguir dinheiro, pra conseguir sobreviver. Sendo que ela tinha um trabalho fixo, mas assim, o salário que ela recebia era só o suficiente pra ela sobreviver. E, de certa forma, é o que o capitalismo quer da gente. Ele quer que a gente sobreviva e não se divirta, que a gente não tenha tempo livre pra fazer outras coisas. Então, de certa forma, ela estava vivendo exatamente como ideal, mas ela também queria investir no próprio sonho, investir na carreira pessoal, investir no que ela poderia ser além do trabalho dela. E aí ela recorreu a ir por caminhos tortuosos, que basicamente significava dar golpes nos ricaços do
do hotel onde ela trabalhava. Com todo respeito, não julgo muito. Mas quem quer uma série um pouquinho mais beleza, mais boa, temos a própria Abbott Elementary, que é basicamente sobre vários adultos tentando construir um futuro bom para os seus alunos, sendo que o próprio sistema não tá nem aí para eles. E sinceramente, Abbott Elementary não precisava de tantos personagens para atingir o seu objetivo de criticar a educação americana. Tem um detalhe muito importante que sempre me surpreende quando eu assisto, que é o nosso casalzinho favorito da nação, Janine e Gregory. Eu acho incrível como os dois personagens são quase dois lados da mesma moeda. My mama said she saw you at the club, grinding all up on producer Mr. Eddie. A Janine é quase como se fosse esse adolescente que eu descrevi lá no início do vídeo, sobrevivendo a todas as marés da vida e continuando com essa crença de que no futuro tudo vai ser melhor, que ela vai atingir seus objetivos e que tudo vai ser lindo e perfeito. Enquanto Gregory, ele é esse mesmo adolescente cheio de sonhos e cheio de expectativas das pessoas ao redor dele sobre ele mesmo, mas que com o decorrer do tempo ele foi quebrando um pouco e descobrindo que o mundo ao redor dele é muito mais difícil do que prometeram. Os dois são literalmente as crianças prodígios que todo mundo acreditava que um dia seriam grandes profissionais e ganhariam milhões. E curiosamente, eles não são muito diferentes do que eu sou agora, só um adulto tentando desvendar os mistérios da vida, ou pelo menos entender o que fazer com o meu dia de amanhã. E ter esse tipo de representação na mídia, apesar que a maioria das pessoas diz que Séries não importam, é só cultura pop, é só divertimento. fez diferença pra mim, em algum nível. Oh my God, what did he just say to you? That if you don't do well, you're gonna get fired? Worse. He mumbled and I didn't hear it. Um pouco antes de vir gravar esse vídeo, eu tava lendo Descansar e Resistir, da Trisha Hirsch, em que ela fala literalmente sobre como o capitalismo é essa máquina de moer pessoas e como a gente tá constantemente trabalhando e lutando contra a supremacia branca para existir. E eu sei que aqui eu tô falando muito sobre ser uma pessoa negra na sociedade, mas todas essas questões também batem na porta de outras pessoas, tá? Todas essas dores também atravessam os outros corpos, sejam masculinos, femininos, trans, amarelos, não binários, sei lá, você escolha. E entre diversos trechos maravilhosos desse livro, inclusive recomendo, leiam, ela diz: eu me recuso a levar meu corpo à beira da exaustão e da destruição. Aconteça o que acontecer. Acredito mais em mim do que no capitalismo. Nossa recusa abrirá espaço para a abundância. Acredito mais em mim do que no capitalismo. É curioso ler essa frase agora, porque eu realmente entendo. Agora eu realmente consigo olhar para trás para o Juno de 17 anos de idade e ver que ele não estava acreditando em si mesmo. Ele estava acreditando no capitalismo. Ele estava acreditando que o sistema em algum momento daria em troca para ele tudo isso porque ele estaria trabalhando para atingir isso. O Juno de 17 anos, ele estava acreditando numa meritocracia que eventualmente me recompensaria por tudo que eu teria acumulado ao longo dos anos. Fosse conhecimento, fosse experiência. Quer dizer, até as pessoas mais medíocres conseguem fazer as coisas mais incríveis. Por que que uma pessoa que tenta todos os dias fazer algo incrível não vai conseguir chegar lá? Foi isso que algumas séries e muitos filmes me ensinaram. É só a gente continuar tentando que alguma coisa acontece eventualmente. Só que não. A verdade é que não dá pra gente acreditar no sistema, não dá pra gente acreditar no capitalismo acima da gente. Porque no final do dia, são esses sistemas que vão nos decepcionar. E se eles nos decepcionam, o que sobra? Em outro trecho do livro, Trisha Hirsch diz: a realidade da nossa sobrevivência em um sistema de supremacia branca e capitalista é impressionante. Fico maravilhada com o quanto nosso corpo pode suportar. Devemos aliviar a carga. A sobrevivência não é o objetivo final da libertação. Nós devemos prosperar. Nós devemos descansar. Em todo o seu livro, a Trisha clama para que a população, não só a população negra, mas todo mundo, tire apenas 30 minutos do seu dia para respirar um pouquinho, para apertar o botão de para e simplesmente recuar. E um pouquinho marcha lenta, descansa, espera, porque ficar correndo só vai te cansar e te cansar é o que eles querem. Se você ficar cansado, significa que o capitalismo venceu. Com todo respeito, o capitalismo já vence todo dia. Você vai deixar ele vencer hoje também?
O que eu quero dizer com tudo isso é que tá tudo bem ser um pouquinho medíocre. Tá tudo bem não ser exemplar. Tá tudo bem se não deu certo. Tá tudo bem se aquele projeto não foi incrível. Tá tudo bem se você não tá bem. Porque às vezes a gente tem, e eu digo isso como obrigatório mesmo, a gente tem que exigir nosso espaço pra apenas existir. Não dá pra que toda a nossa vida seja pautada em frases de coaches esquisitos dizendo que a gente tem que ser produtivo, que a gente tem que trabalhar enquanto eles dormem. Quem são eles que estão dormindo? Quem são eles que estão dormindo? Se tem pessoas que vão dormir meia-noite pra acordar às 3 da madrugada pra conseguir fazer um plantão de 12 horas em um trabalho exaustivo para só conseguir pagar as contas. Quem são eles que estão dormindo? Será mesmo que são as pessoas comuns e pobres? Ou será que são os grandes ricos e bilionários, trilionários que estão simplesmente destruindo todo mundo com IA e todo tipo de bizarrice para, sei lá, ganhar mais dinheiro? Quem são eles que estão dormindo? Porque, sinceramente, eu queria estar dormindo mais. Eu não queria estar trabalhando tanto, eu não queria estar fazendo tanta coisa. Mas eu acho que o mais importante de estar trabalhando muito é que, pela primeira vez em muito tempo, eu não tô trabalhando em busca de algum ganho bizarro que vai surgir do nada e que eu me senti completamente recompensado. Eu não tô mais trabalhando pelo sistema, não me permitindo descansar. Eu tô trabalhando por mim mesmo, acreditando em mim mesmo e me permitindo tirar um tempo pra olhar pra vida, como eu tô fazendo agora. Porque, sinceramente, eu me forcei a não escrever um roteiro para poder curtir este momento de contemplação e conversa com vocês. E eu sei que esse vídeo aqui não vai chegar muito longe exatamente por causa disso. Mas antes de terminar esse vídeo, eu queria perguntar 2 coisas. Já descansou hoje? E qual série, filme, anime, livro, quadrinho, o que você já consumiu que já te fez pensar um pouco em, putz, eu acho que eu preciso parar um pouco mais. Eu acho que eu preciso ir um pouco mais devagar. Eu acho que as coisas não precisam ser essa correria e nem tudo precisa ser perfeito e eu não preciso ser sempre excelente. O que já te fez sentir assim? Me conta aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido bom. Ah, sim, vocês já devem ter notado que eu mudei o nome do canal. Aconteceu, gente. Ai, Juno, mas quer dizer que você não vai mais falar sobre pautas pretas? Gente, eu acabei de fazer um vídeo. Não sei se vocês repararam. Até se tem uma autora preta agora. Não sei se vocês viram. Gente, os temas do vídeo vão continuar sendo os mesmos. Vou continuar falando sobre série. Eu vou continuar falando sobre tudo que eu gosto. E por um viés racializado e político e queer. Porque esse sou eu. Eu literalmente levei pautas assim pro meu mestrado, então assim, esse sou eu. Acho que já é meio que impossível tentar mudar isso. A mudança do meu canal é só pra eu tentar deixar um pouquinho mais amplo, porque vocês mesmos sabem que eu não tenho falado só sobre racialidade, eu tenho falado sobre diversas outras coisas, e apesar de eu gostar muito do nome do canal, porque é uma referência a um dos meus autores favoritos, o Fanon, ainda assim eu acho que tá tudo bem eu pisar pra fora e não precisar mais me encostar no nome do Fanon ou na referência do Fanon pro que eu tô fazendo aqui. E se você tá aqui nesses últimos 3 anos me acompanhando, você já tá acostumado. E se você é novo aqui, sinto muito. E fiquem bem. A gente se vê na próxima. E me deem feliz aniversário, porque hoje é meu aniversário. Hoje, tipo, o dia que vai ser postado esse vídeo. Que eu tô gravando antes. Vocês sabem como funciona o tempo, gente, ó. O tempo. Ó, Sueli, tá vendo? O tempo, Sueli, ó. O tempo está passando, né, Sueli, ó.